Beleza, pessoal. Agora a gente vai ver aqui a nossa primeira aula, a nossa aula sobre segurança de dignitários. A gente vai abater todo esse mapa mental aqui nessa aula. Depois a gente vai ter uma outra aula com algumas questões para vocês verem como isso é cobrado. E o que eu gostaria já de recomendar logo no começo dessa aula? O que vocês vão fazer depois com esse mapa mental para isso se tornar um estudo ativo de vocês? Vocês vão lá na nossa área de técnicas, no nosso módulo de técnicas, e vocês vão ver a técnica de Cornell. Gostaria de convidar vocês a depois tentar transformar esse mapa mental num conjunto ali de documentos de Cornell, para você internalizar isso daqui melhor, para vocês estudarem essa parte ativamente. Vamos lá. Segurança de dignitários. O que é um dignitário? É uma autoridade, é a pessoa que a gente vai proteger, é a pessoa que é digna ali da nossa segurança. Primeira coisa que a gente precisa de saber são os princípios da nossa proteção de autoridades, que são eles: proteger, que às vezes pode aparecer numa questão com sinônimo cobrir, retirar e reagir, né? Quem vai retirar a autoridade da situação de perigo, caso precise, vai ser um segurança chamado de mosca, que é aquele, ou sombra, é aquele que está mais próximo da autoridade. E quem vai reagir vai ser aquele que identificou aquela ameaça, aquele dano que está sendo infligido na autoridade. Bom, se a gente tem que primeiro proteger, que depois só retirar e só em último caso reagir, isso aqui já deixa explícito para a gente a questão da gradação do uso da força. A gente sempre vai para aquilo que é menos grave até aquilo que é mais grave. A gente nunca começa sentando o cacete, né? A gente sempre vai daquilo que é mais tranquilo, daquilo que é menos drástico, para aquilo que é mais drástico. Só com este conhecimento e só com esses princípios a gente já mata grande parte das questões sobre segurança de dignitários. Não queiram aqui simplesmente levar isso dogmaticamente, falar, não, então eu tenho que estar citando assim, assim, assado. Teve uma questão, por exemplo, do último concurso do TST, agora de 2017, que dizia que estavam jogando tomates e ovos na autoridade e perguntando o que o agente de segurança deveria fazer. E dentre as opções, todas infligiam algum tipo de força um pouco maior nos agressores. E tinha a opção de ele usar um guarda-chuva. E a resposta correta, considerada pela banca FCC, foi utilizar o guarda-chuva. Ora, a autoridade está ali tomando ovada, né? Você vai dar um tiro na pessoa? Você vai aplicar um taser na pessoa? Não. Você tem um guarda-chuva ali ao alcance, você abre o guarda-chuva em frente à autoridade para poder proteger a autoridade. Beleza? Esses são os nossos princípios. Depois, a gente tem que ver a análise do risco da autoridade. E para isso a gente precisa entender os conceitos de ameaça e de vulnerabilidade. Vamos abrir aqui para vocês. O que é uma ameaça? A ameaça é aquilo que está sujeito a acontecer, né? Está sujeito a acontecer um ataque, está sujeito a acontecer uma difamação, está sujeito a acontecer um impedimento, é algo externo. Já a vulnerabilidade é algo interno, como a falta de treinamento da equipe, como vazamento de informações, como a falta de cooperação da autoridade. Um exemplo bem próximo de nós, e aqui não importa se a gente é a favor do Lula, a favor de Bolsonaro, isso pra gente é irrelevante dentro do concurso público. O fato foi que a gente ouviu uma declaração do ministro da Justiça dizendo que a Polícia Federal já tinha reclamado da falta de cooperação do deputado Jair Bolsonaro, né? Dizendo que aquela postura que ele estava ficando ali acima do ombro dos agentes e tudo mais, aquilo causava uma vulnerabilidade devido à falta de cooperação de Bolsonaro, né? Então tá aqui um exemplo bem clássico para a gente ver a ameaça, a facada que ele tomou é uma ameaça. O fato de ele não cooperar 100% com a segurança é uma vulnerabilidade.
E quais são, então, esses níveis de segurança que a gente vai fazer essa análise considerando ameaça e vulnerabilidade? Ou a autoridade tem um nível reduzido, ou um nível normal, ou um nível especial. Dentro do nível reduzido, a gente está falando que a autoridade não está sujeita nem aos riscos normais inerentes ao cargo. É o exemplo de muitas autoridades aqui no Brasil, que o Brasil tem um histórico muito menor, e as pessoas às vezes nem sabem quem é determinada autoridade pública, por exemplo, nem sabe que aquela pessoa detém um cargo público, então ela tem um nível de segurança reduzido. O nível de segurança normal, que a pessoa está sujeita ali aos riscos inerentes ao cargo ou à posição que ela ocupa, e o nível de segurança especial é quando há uma ameaça definida ou alguma situação extraordinária, quando se sabe que vai acontecer algo, tem algo que está ali muito provável que aconteça, a gente considera um nível de segurança especial, analisando o que? Ameaças e vulnerabilidades. E aí a gente entra nos nossos perímetros de segurança. E aí eu preciso explicar para vocês o que são os círculos concêntricos de segurança. Vou colocar uma imagem aqui para vocês na edição dos círculos concêntricos. Círculos concêntricos é um conceito apresentado pelo professor Marcos Mandarini, não quando ele fala de segurança de dignitários, mas quando ele fala de segurança de áreas e instalações, mas é o conceito que vai ser aplicado aqui também. Beleza? O conceito dos círculos concêntricos, que é isso que vocês estão vendo. Um círculo maior que abrange um círculo menor. Né? E a gente vê o nosso perímetro externo, mais fora, que é aquele mais amplo, onde vai ficar a segurança ostensiva. Segurança ostensiva que vai ser feita, por exemplo, ali pela polícia, que tem um sentido de tentar coibir que aconteça algo. A gente tem no perímetro médio, que é intermediário, a segurança velada. Vão estar os agentes de inteligência, vão estar os nossos agentes disfarçados dentro do perímetro médio. E dentro do nosso perímetro interno, que é aquele círculo menor, vai estar a segurança aproximada, que a gente vai ver nas fases e equipes de segurança, que é quem efetivamente está ali trabalhando na proteção propriamente dita da autoridade. Beleza? Isso aqui organizado em círculos concêntricos. Tem até um vídeo no meu canal do YouTube, vocês podem dar uma olhada, que eu coloquei um depoimento do coronel da polícia lá de Juiz de Fora, que ele fala exatamente de como que estavam dispostos os perímetros lá na segurança quando ocorreu o atentado ao Jair Bolsonaro. E ele fala exatamente isso. A polícia estava ali no perímetro externo, a gente tinha agente de inteligência ali no perímetro intermediário, e no perímetro interno estava a Polícia Federal fazendo a segurança pessoal, que é a nossa segurança aproximada do presidenciável. Beleza? Dá uma olhadinha nesse vídeo lá no nosso YouTube. Agora a gente passa aqui para as fases e equipes de segurança. A gente tem basicamente duas fases, uma fase de preparação e uma fase de execução. Dentro da fase de preparação nós temos 3 equipes e dentro da fase de execução nós temos mais 3 equipes. Vamos ver a primeira fase de preparação. A gente tem a equipe de planejamento, que é aquela que vai traçar o perfil e o grau de risco da autoridade, né, que vai considerar ali as nossas ameaças e vulnerabilidades para ver qual o nível de segurança que a gente vai colocar aquela autoridade. É quem vai identificar a necessidade logística das missões, de quantos carros precisa, quantos agentes precisa, etc e tal. É quem está ali no nível estratégico da coisa, a nossa equipe de planejamento, e que vai fazer um levantamento de informações relevantes para aquela determinada missão que tiver acontecendo. Novamente, eu friso para vocês, as questões aqui nesse ponto vão querer que você entenda qual que é a função e não meramente que você decore. Então ela vai te trazer uma situação hipotética e você vai ver, cara, o que está acontecendo? Não, vai acontecer um determinado evento, então precisa de ser levantadas informações. Você vai ter que identificar isso para poder matar as questões na sua prova. Nós temos uma equipe precursora na fase de preparação. Eu vou fazer uma diferença daqui a pouco com a equipe avançada aqui dentro da fase de execução.
A equipe precursora, ela que vai fazer um reconhecimento e ensaio do itinerário. Enquanto a gente está ali se preparando para que aconteça, não vai ser na mesma hora, não vai ser no mesmo dia, eles vão ensaiar o percurso, eles vão ver por onde que vai ser feito aquilo, eles vão fazer contatos no local a ser visitado e um reconhecimento daquela área. Por exemplo, você está como segurança lá no Banco Central, o presidente do Banco Central vai até o Congresso, vai na quinta-feira, então na quarta-feira a equipe precursora vai ver qual é o melhor itinerário, a equipe precursora vai até lá, vai fazer contato com o cara da segurança lá no Congresso, né? Vai deixar tudo isso preparado antes, na fase de preparação. E a gente tem uma equipe de vistoria, que vai fazer uma varredura física e eletrônica, que vai identificar, neutralizar e remover algum perigo que esteja ali onde vai acontecer o evento no qual a gente está protegendo a autoridade. E após a varredura, o local deve ser preservado. Quem preserva o local vai fazer ali, vai ficar uma equipe fixa fazendo o controle de acesso. Beleza? Então, por exemplo, a gente já sabe que o presidente do Banco Central vai dar uma palestra lá no centro de convenções. Ele vai no centro de convenções dar uma palestra. Então antes vai ali a equipe de vistoria, vai ver se não tem nenhuma bomba instalada, se não tem nenhum escuta ali na sala que vai servir de camarim ali pro presidente, para ver se não tem nenhum problema com relação a isso. E depois que fizer essa varredura, fica uma equipe protegendo o local, porque senão não faria o menor sentido você fazer uma varredura e depois não controlar o acesso. Você teria uma quebra na segurança. Então essas são as 3 equipes que atuam na nossa fase de preparação. E na nossa fase de execução, nós temos 4 equipes. Nós temos a nossa segurança aproximada, que é quem vai fazer a proteção imediata e a retirada no caso de emergência. São aqueles agentes que estão ali na proteção propriamente dita, na segurança propriamente dita da autoridade. E a gente tem também uma equipe fixa e uma equipe móvel. A equipe fixa é aquela que vai ficar nos locais do evento, né, que vai fazer aquilo que a gente viu ali com relação à equipe de vistoria, que vai preservar o local e que vai preservar também o local de repouso da autoridade. E a equipe móvel é aquela que vai cuidar dos deslocamentos, sejam esses deslocamentos a pé, sejam esses deslocamentos motorizados, como a gente vai ver aqui adiante. A gente tem uma equipe de segurança velada. A equipe de segurança velada quer dizer que ela está disfarçada, quer dizer que ela está infiltrada tanto nos locais quanto nos itinerários, para ver se não tem nada acontecendo, vai estar ali a paisana, para ver se tem alguém cometendo alguma atitude que eles não cometeriam frente a uma segurança ostensiva. E a equipe velada subsidia a tomada de decisão, né? Tanto num nível tático quanto num nível operacional. Ela está sempre em contato com o chefe da missão, ela está sempre em contato com o pessoal da equipe de planejamento. E nós temos uma segurança avançada. A segurança avançada é que vai fazer o deslocamento com antecedência. Agora não com antecedência de um dia ali, mas é que vai sair alguns minutos antes para avaliar o itinerário e o destino, ver se não mudou nada, se não tem nenhum acidente de trânsito, se não tem nada do tipo, e vai manter também um contato permanente com o chefe da missão. Então observem aqui, eu vou até destacar para vocês aqui a diferença entre a nossa equipe precursora, vamos dar uma colorida aqui, entre a equipe precursora e a equipe de segurança avançada. A equipe precursora, ela age no momento da preparação, ela vai reconhecer tudo e fazer os contatos bem antes, enquanto está se preparando o evento. A segurança avançada, a coisa já está para acontecer alguns minutos antes, ela vai se deslocar com um pouquinho de antecedência ali da autoridade para ver se não mudou nada no caminho, já no momento de execução, beleza? Só para a gente conseguir diferenciar bem
essas duas equipes que talvez possam causar um pouquinho de confusão para vocês, beleza? Então aqui continuando, a nossa última equipe aqui na fase de execução, que é a da segurança ostensiva, que é aquela que a gente viu que fica lá no perímetro externo, que tem um aspecto visual para prevenir e coibir. É aqui que vai ficar, por exemplo, a polícia, aqui ficaria o Detran, etc. e tal. Beleza? Assim a gente vê as nossas fases e equipes de segurança. E agora a gente entra no momento final no estudo da escolta. A gente pode ter uma escolta que ocorre a pé ou uma escolta que ocorre motorizada. A escolta a pé, quais são os objetivos? Ela visa diminuir a vulnerabilidade enquanto aquela autoridade se desloca. Ela vai ter o seu número de agentes definido em função do grau de risco. Ora, é claro que o número de agentes para uma autoridade que tenha um grau de risco especial não vai ser a mesma quantidade para um grau de risco reduzido. Um precisa de mais, o outro precisa de menos agentes. E eles têm que estar também preparados a se adaptar ao ambiente no qual vai estar ocorrendo esse deslocamento a pé. Os fatores que a gente usa para definir a escolta é a análise do local que a gente vai estar percorrendo, são as informações sobre que tipo de evento, para que aquele deslocamento está acontecendo, o nível de segurança que a gente já definiu ali atrás, a quantidade de agentes que a gente tem disponível, não adianta a gente precisar de 15 agentes e só ter 3. A gente vai ver também o apoio fornecido no local. Por exemplo, quando eu trabalhava no Ministério da Fazenda, o ministro ia muito... Eu trabalhava no cerimonial, então acompanhava algumas vezes o ministro, e ele ia muito à Câmara dos Deputados. E quando ele ia à Câmara dos Deputados, a gente não precisava de muita segurança, porque tinha um apoio muito grande fornecido no local. Então a sua necessidade passa a ser ali um pouco menor. Você vai ver também a extensão do deslocamento. Uma coisa é você se deslocar um quarteirão, uma coisa é você se deslocar por quilômetros ali a fio. O tipo de público, uma coisa também é você ir, por exemplo, a uma sessão da Câmara, onde vão estar ali apenas deputados e jornalistas, e uma coisa é você fazer uma passeata para eleitores no meio da rua. Você tem que ver o tipo de público e também a presença ou não de imprensa. Como eu disse, quando estava no Ministério, o ministro não gostava de muito contato com jornalistas. Então, uma das coisas que a gente sempre tinha que ver para ver como que ocorreria a escolta dele, por onde ele passaria e tudo mais, era a presença ou não de imprensa e que tipo de imprensa que estava presente no local. Beleza? E que princípios regem a formação de uma escolta a pé? Primeiro princípio que a gente vê é a flexibilidade. A equipe tem que estar preparada para se adaptar a uma determinada situação que mude alguma coisa do que já estava pré-definido. A cobertura, você tem que o máximo possível estar protegendo ali a autoridade com o número de agentes que você tem frente à situação. Volta a usar o caso que está muito em voga no momento do atentado ao Jair Bolsonaro. Dentro do que eles poderiam fazer, eles tomaram a melhor opção. A gente vai ver as formações e a gente vai ver que, por exemplo, ele gostaria de ter a sua imagem um pouco mais preservada. Então eles, acredito eu, que adotaram uma formação mais parecida com o V aberto ou com invertida, né? Então foi a forma que eles conseguiram proteger mais dentro do que eles avaliaram ali a situação e frente ao que era o desejo da autoridade que não estava exatamente cooperando com a segurança. Então você sempre vai fazer a sua formação de forma a cobrir, a proteger o máximo possível a autoridade. Obviamente, a atenção é um princípio, a equipe tem que estar atenta ali ao que está acontecendo, tem que estar preparada para identificar alguma ameaça que venha a acontecer contra a autoridade. A discrição, o agente de segurança nunca, vou repetir, o agente de segurança nunca deve chamar a atenção para si, ele nunca deve chamar a atenção para si, ele deve sempre ter que ser discreto. E a antecipação, né? Os agentes, eles agem ali para prevenir que algo aconteça e não essencialmente para reagir a algo que aconteceu. Beleza? Então a gente tem aqui a antecipação como um princípio também da formação. E a gente vê agora
a organização dos agentes em função do seu número. A gente vai ver aqui as formações com 1, com 2, 3, 4 e 5 agentes. Bom, com um agente, esse agente chama-se mosca ou sombra. Como eu já havia falado com vocês, ele vai estar sempre atrás e à direita da autoridade e ele passa à frente ali eventualmente para abrir as portas durante o deslocamento dessa autoridade. Com 2 agentes a gente vai ter o mosca, sempre naquela mesma posição, e mais um à esquerda, que é quem vai ficar móvel. O mosca vai permanecer no local e esse é quem vai passar para abrir as portas ali, por exemplo. E sempre aqui um adendo que eu deixei aqui para vocês. O agente nunca deve ficar olhando diretamente para as pessoas, olhando no olho das pessoas e tudo, para que não chame muita atenção também com isso, mas ele está sempre prestando atenção no local. Com 3 agentes, é o mosca, um à esquerda e um à direita, né? O da esquerda vai ser o que recua e o da direita vai ser o que abre as portas. Com 4 agentes, aí a gente tem algumas formações possíveis a partir de 4 agentes, né? A gente tem basicamente a formação de quadrado, que é para espaços médios, a formação em cristal, um losangozinho assim, para as saídas dos aposentos e escadas, e a formação circular ou V aberto, para quando a frente está protegida, e é a formação que mais favorece a imagem da autoridade. Isso aqui é extremamente cobrado em prova. A parte mais cobrada dentro dessa organização aqui dos agentes é qual é a formação que mais favorece a imagem da autoridade. Ou a frente está coberta e a autoridade quer favorecer a sua imagem, qual a formação que a gente usa? Essa formação circular ou V aberto. Beleza? Isso tudo a partir de 4 agentes. Com 5 agentes, a gente vai poder ficar ali 2 atrás, que é um à esquerda e o nosso querido mosca, um à esquerda, um à direita e um à frente. Beleza? Basicamente, essas são as nossas formações. E, por fim, quais são os tipos de formações? A gente falou aqui em função do número de agentes, agora falando das formações em si. A gente tem o homem ponta, que precisa de 2 agentes, que um vai ficar à frente. A gente tem a formação linear com 3 agentes. A gente tem a formação de quadrado com 4 agentes para espaços médios, como a gente já tinha dito ali anteriormente. A gente tem a formação em círculo, que a gente vai precisar de 4 ou 5 agentes, e aqui já vai ser melhor para espaços grandes. A gente tem uma formação no formato de caixa, que a gente precisa de 5 agentes para realizar. A formação de losango, com 4 ou 5 agentes, que é a que permite uma visão 360 graus. Outro ponto extremamente... Estou apontando para vocês aqui o que as provas exigem mais. Elas exigem mais ali a que favorece mais a visibilidade da autoridade e qual que dá mais visibilidade para equipe de segurança, que é a formação de losango, que vai permitir uma visão de 360 graus. Beleza? A cunha invertida ou V, que a gente tinha falado com 4 ou 5 agentes, que é a melhor para a imagem, e a formação em cunha, que aí vai proteger a frente da autoridade, né, para quando a frente não está protegida, ao contrário da cunha invertida ou V aberto, que a gente também faz com 4 ou 5 agentes. Beleza? Não tem muito mais o que explicar aqui, eu poderia ficar inventando 1001 coisas para dizer para vocês, mas isso ia ser só para encher linguiça, e ninguém aqui quer encher linguiça. Isso é o que é cobrado na prova e que vocês precisam ter em mente. Qual o tipo de formação e quantos agentes a gente precisa, uma atenção especial para a cunha invertida ou V, que é a que é melhor para a imagem da autoridade, e o losango, que permite a visão 360, são os principais pontos de prova. A gente encerra agora a escolta a pé e a gente olha aqui o nosso último ponto, que é a escolta motorizada. Como que é composta uma escolta motorizada? A gente tem batedores que vão ficar ali ao redor, que vão ficar ali à frente, são, por exemplo, as motinhas da polícia que vão garantir que o espaço está todo aberto, que vai limpar
o caminho. A gente tem também a varredura, que vai antes do comboio, como a gente viu ali a nossa segurança avançada, quando vimos as fases equipes. S1 é o nome do veículo que vai ali à frente do veículo da autoridade, que vai balizar o itinerário do VIP, que é o carro, VIP é o carro da autoridade. Esse S1 é quem vai adiante, definindo o caminho para o VIP. O VIP é o carro da autoridade. A autoridade vai se posicionar sempre atrás do banco do carona e o mosca estará no banco do carona. E o S2, que é o carro que vai proteger o VIP, ele está ali para proteger o carro aqui da autoridade, e é onde vai ficar o chefe da missão, o chefe da segurança. Ele vai no carro atrás do VIP, chamado de S2. E por fim a gente tem o fecha comboio, como o nome já diz, que é o último carro ali do comboio, que é que vai definir o perímetro da segurança motorizada, da nossa escolta motorizada, beleza? Então ele vai exatamente nessa ordem que eu coloquei aqui no mapinha mental para vocês. Os batedores que vão limpar o caminho, esses batedores podem estar assim, ó, também, ó, ao redor, né? A gente tem o varredura, que é o carro que vai sair um pouco antes, ele já vai ter ido aqui alguns minutos antes, que é a nossa segurança avançada. O S1, que define o itinerário. O VIP, que é o carro da autoridade, que vai estar atrás do banco do carona, onde estará o mosca. O S2, que protege o VIP e é o carro do chefe da segurança. E o fecha comboio, que é o último carro ali dessa disposição. E quanto aos itinerários, aqui a gente tem que ver os tipos de itinerários. A gente tem o itinerário principal, que é o que já foi definido, que é o que a gente vai utilizar. Agora suponha que é o seguinte: a equipe avançada saiu percorrendo o caminho principal e viu que ele está bloqueado, que está tendo alguma manifestação, enfim, encontrou ali alguma coisa. A equipe precursora vai ter definido já um caminho alternativo, caso esse principal não esteja viável. Então a gente adota o caminho alternativo. Agora, enquanto a gente está percorrendo o caminho, acontece alguma coisa, a gente tem que voltar imediatamente, a gente tem que ir para um hospital, para alguma coisa assim. Esse caminho já vai ser definido antes também, que vai ser o nosso caminho de emergência. Caso dê algum problema, por onde que a gente vai sair? O problema é o nosso itinerário de emergência. E os elementos que devem ser observados na definição de um itinerário são os pontos críticos, onde que está mais sujeito a ter algum problema, quais são os pontos de apoio, onde é que a gente tem, por exemplo, se a gente está numa viagem, onde é que tem um posto da Polícia Rodoviária Federal para dar um suporte aqui para o nosso pessoal. A nossa preparação do itinerário, ela deve ocorrer no mesmo sentido e no mesmo horário, porque a gente precisa saber o fluxo de trânsito. Então aquela nossa equipe precursora, ela vai no mesmo sentido. Por exemplo, a gente vai lá do Banco Central para o Congresso, então ele não vai traçar o itinerário saindo do Congresso e indo para o Banco Central. Tem que ser no mesmo sentido e no mesmo horário. Se o presidente do banco vai sair às 4 horas da tarde, então a equipe que vai definir esse itinerário tem também que sair nesse horário das 4 horas da tarde, tá certo? E só lembrando, uma outra coisa que cai bastante em prova também, é que a maior parte dos atentados ocorre no momento do embarque e do desembarque. Então é aqui o nosso ponto de atenção maior dentro da definição da escolta motorizada, beleza? Basicamente, aqui a gente tem a chave para matar todas as questões que a gente enfrentar sobre segurança de dignitários, certo? Para você ficar com isso bem bacana, para isso entrar realmente na sua cabeça, eu te dei aqui a explicação, eu abri para você aqui todo esse mundo, e eu quero que você vá lá no módulo de técnicas, reveja a técnica de Cornell e transfira esse mapa mental para um Cornell, beleza? Para a gente poder internalizar isso direitinho na cabeça de vocês. E depois a gente vai, quando a gente for estudar as questões, a gente vai ver como que isso cai exatamente e complementar alguma coisinha
que as bancas trazem a mais nas questões e a gente mata para vocês para não ter nada de fora do nosso conhecimento, beleza? Então tá aqui, matamos o nosso tópico de segurança de dignitários. Eu espero ver agora o Cornell de vocês baseado nesse mapa mental, beleza? Vamos lá!